E sabe a Mega Sena da virada? O prêmio de R$ 1 bilhão? Eu ganhei! As palavras de Zenaide ecoaram pela sala lotada. 30 pessoas paralisadas. Ninguém respirava. Valdir, de joelhos no chão, olhava para a ex-mulher desolado. Mãos tremendo, rosto branco. Nas mãos dele, o documento que tinha assinado sem ler. O documento que acabava de destruir sua vida. E graças ao papel que você assinou, você não tem direito a 1 centavo. Zenaide continuou, a voz firme. Ao lado de Valdir, Sueli, a amante que ele tinha acabado de apresentar como a nova namorada. Os vizinhos cochichavam. Dirce, a cunhada, olhava sem entender. E Valdir? Valdir implorava. Literalmente de joelhos implorando. Era brincadeira. Você sabe que eu te amo. 23 anos juntos. A gente pode resolver isso. Mas Zenaide já estava na porta, com R$ 1 bilhão na conta e sem um pingo de pena do homem que passou 23 anos a chamando de inútil. Mas antes de continuar essa história incrível de virada de jogo, segue aqui o nosso canal. Isso me ajuda muito a trazer novos vídeos emocionantes todos os dias para você. E para entender como um marido cruel perdeu absolutamente tudo por pura maldade, precisamos voltar 2 semanas no tempo. Para a noite de Réveillon, que destruiu um casamento de 23 anos e transformou uma enfermeira de 61 anos humilhada em bilionária. O despertador tocou às 4h30 da manhã, como tocava todos os dias há 23 anos. Zenaide abriu os olhos no escuro do quarto e ficou parada por alguns segundos, sentindo o peso do próprio corpo afundado no colchão velho. 61 anos de vida. Mais da metade deles dedicados ao mesmo hospital público. E ao mesmo homem que roncava ao lado dela, sem nenhuma preocupação no mundo. Ela se levantou devagar, os joelhos protestando como sempre protestavam nas manhãs frias. Foi até o banheiro na ponta dos pés para não acordar Valdir. Não que ele fosse ajudar em alguma coisa se acordasse. Valdir não trabalhava há 8 anos, desde que a concessionária, onde ele era vendedor, fechou as portas. Ele tinha decidido que estava velho demais para começar de novo, que era bom demais para empregos comuns, que merecia descansar depois de tantos anos ralando. O problema é que quem ralava de verdade era Zenaide. Sempre tinha sido. Ela olhou para o próprio reflexo no espelho do banheiro enquanto escovava os dentes. Os cabelos brancos estavam presos num coque apertado como sempre. As olheiras fundas marcavam o rosto cansado. As mãos, que já tinham cuidado de milhares de pacientes, tremiam levemente de exaustão. Com 58 anos de idade, Zenaide tinha a aparência de uma mulher de 70. A vida tinha cobrado um preço alto demais. Ela desceu para a cozinha e preparou o café em silêncio. O cheiro forte invadiu o cômodo pequeno. Pela janela, viu a rua ainda escura, os postes acesos, uma ou outra pessoa caminhando em direção ao ponto de ônibus. Dali a pouco ela estaria lá também, espremida entre desconhecidos, tentando não dormir em pé durante os 40 minutos de viagem até o hospital. Antes de sair, passou pela sala e viu o que sempre via. Latas de cerveja vazias espalhadas pela mesa de centro. Cinzeiro transbordando de bitucas. Televisão ligada no canal de esportes com o volume baixo. Valdir tinha dormido no sofá de novo, provavelmente depois de voltar do bar às 3 da manhã. Zenaide respirou fundo e engoliu a vontade de gritar. Não adiantava reclamar. Ela já tinha tentado de tudo ao longo dos anos. Conversas calmas, discussões acaloradas, lágrimas, ameaças, ultimatos. Nada funcionava. Valdir fazia o que queria, quando queria, e ela que se virasse para pagar as contas. O plantão daquele dia 31 de dezembro foi particularmente pesado.
12 horas seguidas no setor de emergência do hospital público. Véspera de Ano Novo significava acidentes de trânsito, brigas de bar, queimaduras de fogos de artifício e todo tipo de emergência que a imprudência humana podia causar. Zenaide atendeu uma senhora de 80 anos que tinha caído da escada. Um adolescente que cortou a mão tentando abrir uma garrafa de champanhe. Uma mulher grávida em trabalho de parto prematuro. Um homem que teve um infarto no meio da ceia de Natal e só foi levado ao hospital 5 dias depois. Em um momento particularmente difícil, por volta das 3 da tarde, ela conseguiu salvar a vida de um senhor de 72 anos que chegou em parada cardíaca. 15 minutos de massagem cardíaca, 3 choques do desfibrilador e, finalmente, o coração voltou a bater. A família do homem chorou de alegria e agradeceu Zenaide como se ela fosse um anjo. A filha dele, uma mulher de uns 40 anos, abraçou Zenaide com força e disse que ela era uma heroína. Zenaide sorriu e disse que estava apenas fazendo seu trabalho. Por dentro, sentiu uma pontada de tristeza. Em casa, ninguém nunca a tratava como heroína. Em casa, ela era apenas a velha inútil que Valdir adorava humilhar. Quando finalmente terminou o plantão, já eram 6h15 da tarde. Zenaide estava exausta até os ossos. Os pés latejavam dentro dos sapatos brancos de enfermeira. As costas doíam de tanto ficar em pé. Os olhos ardiam de cansaço. Ela foi até o vestiário trocar de roupa. Tinha trazido um vestido simples na bolsa, azul escuro com flores pequenas, para ir direto à festa de Réveillon na casa do cunhado. Não era nada elegante, mas era o melhor que ela tinha. Enquanto trocava de roupa, Zenaide enfiou a mão no bolso do jaleco e sentiu um papel dobrado ali. O bilhete de loteria. Tinha quase esquecido dele. Os números eram sempre os mesmos há 23 anos. 5, 12, 23, 31, 47, 59. A data do casamento dela com Valdir. 31 de dezembro de 2001. Ela jogava esses mesmos números toda semana, sem falta, desde o dia em que se casou. Uma superstição boba, um ritual que mantinha viva por pura teimosia. Ou talvez por esperança de que um dia sua sorte mudaria. Zenaide transferiu o bilhete do bolso do jaleco para o bolso do vestido. Hoje era o sorteio da Mega Sena da virada, o maior prêmio do ano. R$1 bilhão, segundo os jornais. Ela deu uma risadinha triste enquanto fechava o armário. R$1 bilhão. O que uma pessoa fazia com tanto dinheiro? Provavelmente nunca saberia. Pessoas como ela não ganhavam na loteria. Pessoas como ela trabalhavam até morrer e ainda assim mal conseguiam pagar as contas. O ônibus até a casa de Joaquim e Dirce demorou mais de 1 hora. Trânsito de fim de ano. Gente voltando das compras de última hora. Ruas congestionadas de carros e pedestres apressados. Zenaide ficou em pé o trajeto inteiro, segurando na barra de metal, tentando não amassar muito o vestido. Quando finalmente desceu no ponto certo, já eram quase 8 da noite. O sorteio da Mega Sena provavelmente já tinha acontecido. Ela conferiria os números depois, quando chegasse em casa. A casa de Joaquim e Dirce ficava num bairro de classe média, bem melhor que o bairro onde Zenaide morava. Era uma casa grande, com quintal, churrasqueira e espaço de sobra para receber os 50 ou 60 convidados que lotavam o lugar todas as viradas de ano. Zenaide entrou pelos fundos, como sempre fazia. A cozinha estava um caos de panelas, travessas e mulheres correndo de um lado para o outro. Ela cumprimentou algumas conhecidas e perguntou se precisavam de ajuda. Dirce, a cunhada, apareceu na porta da cozinha. Era uma mulher magra de 65 anos, com o rosto azedo de quem passou a vida inteira julgando os outros. Ela olhou Zenaide de cima a baixo, com aquele olhar de desprezo que cultivava há 2 décadas. Ah, você veio. A voz de Dirce pingava desdém.
Achei que ia ficar no hospital a noite toda, como sempre. Zenaide engoliu a resposta atravessada que queria dar. Saí mais cedo hoje. O plantão acabou às 6. Sei. Dirce cruzou os braços. Bom, já que está aqui, pode ajudar a levar as travessas para a mesa. As meninas estão sobrecarregadas. Claro, Zenaide pegou uma travessa pesada de arroz e caminhou em direção à sala. E Zenaide, a voz de Dirce a fez parar. Tenta se arrumar um pouco antes de aparecer lá fora. Você está com cara de quem dormiu na rua. Zenaide não respondeu. Apenas continuou andando, a travessa pesando nos braços cansados, as palavras da cunhada pesando ainda mais no coração. A sala estava decorada com bexigas douradas e prateadas. Uma mesa enorme ocupava o centro, coberta de comidas e bebidas. Nos cantos, grupos de pessoas conversavam animadamente, taças de espumante nas mãos, risadas altas ecoando pelas paredes. Zenaide colocou a travessa na mesa e olhou ao redor procurando Valdir. Não o encontrou na sala, nem na varanda, nem perto da churrasqueira onde os homens costumavam se reunir. Foi quando ela ouviu a risada dele. Uma risada alta, animada, que ela não ouvia há anos. Vinha do jardim lateral perto da piscina. Zenaide caminhou naquela direção, um pressentimento estranho apertando seu peito. Contornou a casa pelo lado de fora, passou por um grupo de adolescentes mexendo nos celulares e finalmente chegou ao jardim. O que viu ali fez seu coração parar por um segundo. Valdir estava encostado numa palmeira, uma taça de champanhe numa mão, a outra mão na cintura de uma mulher que Zenaide nunca tinha visto antes. A mulher era jovem, 30 e poucos anos no máximo, cabelo liso e brilhante caindo pelos ombros, vestido vermelho justo que marcava cada curva do corpo, salto alto que a deixava quase da altura de Valdir, maquiagem perfeita, unhas feitas, sorriso de quem sabe exatamente o efeito que causa nos homens. E Valdir olhava para ela de um jeito que Zenaide não via há muito, muito tempo, com desejo, com admiração, com aquele brilho no olhar que ele costumava ter nos primeiros anos de casamento, antes de decidir que a esposa tinha perdido o valor. Zenaide ficou paralisada ali, escondida nas sombras, observando o marido acariciar a cintura daquela desconhecida, observando ele sussurrar algo no ouvido dela e os dois rirem juntos de alguma piada particular. Observando a mão dele subir pelas costas dela num carinho íntimo, possessivo. O mundo girou. Zenaide sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede para não cair. O coração batia tão forte que ela conseguia sentir as pancadas nos ouvidos. Uma náusea subiu pela garganta. 23 anos de casamento, 23 anos trabalhando dobrado para sustentar aquele homem, 23 anos ouvindo que era velha, feia, inútil, acabada. E agora isso, uma amante, uma mulher jovem e bonita que provavelmente recebia tudo que Zenaide nunca recebeu. Carinho, atenção, admiração. Ela ia dar meia volta e ir embora. Sumir daquela festa, ir para casa chorar sozinha como tinha feito tantas vezes ao longo dos anos. Mas antes que pudesse se mover, Valdir a viu. Os olhos dele encontraram os dela através do jardim mal iluminado. Por um segundo, Zenaide achou que viu um lampejo de culpa no rosto do marido. Mas se estava lá, desapareceu instantaneamente, substituído por algo muito pior. Desprezo. Puro e absoluto desprezo. Valdir disse algo para a mulher de vermelho, que olhou na direção de Zenaide com curiosidade. Depois, os dois caminharam juntos em direção à casa, passando por Zenaide como se ela fosse invisível, ou quase invisível, porque quando estava a menos de 1 metro de distância, Valdir parou. Olhou para a esposa de cima a baixo, avaliando o vestido simples, os sapatos gastos, o rosto cansado. E sorriu. Um sorriso cruel que Zenaide conhecia bem demais. Ah, você veio. A voz dele era alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem.
Pensei que ia ficar no hospital até meia-noite, como a workaholic que você é. Zenaide não conseguiu responder. As palavras travaram na garganta. Valdir se virou para a mulher de vermelho. Sueli, essa aqui é a Zenaide. Ele fez uma pausa dramática. Minha ex-mulher. A palavra ex atingiu Zenaide como um tapa. Ex. Desde quando ela era ex? Eles ainda moravam na mesma casa. Ainda dormiam na mesma cama, quando ele não dormia no sofá. Ainda eram casados no papel. Mas antes que ela pudesse protestar, Valdir continuou, a voz ainda mais alta agora, atraindo a atenção de todos ao redor. A gente já acabou faz tempo, ela só não aceitou ainda. Ele deu de ombros com um ar de falsa pena. Sabe como é. 23 anos juntos a mulher se apega. Mas agora eu tô com a Sueli e quero que todo mundo saiba. Risos, cochichos, olhares de pena, olhares de escárnio. Olhares de curiosidade maldosa. Zenaide sentiu o peso de 50 pares de olhos sobre ela, testemunhando sua humilhação. Dirce apareceu ao lado do irmão, o rosto iluminado de satisfação. Até que, enfim, Valdir. Você merecia coisa melhor. Ela lançou um olhar de desprezo na direção de Zenaide. Olha só o estado dela. Nem se arrumou direito. Parece que veio do trabalho, não veio para a festa. É porque ela é isso mesmo. Valdir riu. Uma empregadinha de hospital. Eu só não mandei embora ainda porque alguém precisa pagar as contas, né? Mais risos, mais cochichos. O chão pareceu sumir debaixo dos pés de Zenaide. Sueli deu uma risadinha fina, cristalina, que cortou o ar como navalha. Ela se aninhou mais perto de Valdir, marcando território, mostrando para todos ali quem era a vencedora daquela disputa. Zenaide queria gritar, queria chorar, queria avançar em Valdir e arrancar aquele sorriso cínico do rosto dele. Queria dizer que era ela quem sustentava a casa há anos, que era ela quem pagava as cervejas dele, a comida dele, as contas de luz e água e telefone, que sem ela ele não seria nada. Mas as palavras não saíram. A vergonha era grande demais. A humilhação era grande demais. E todas aquelas pessoas olhando, julgando, rindo. O relógio da sala bateu. Alguém gritou que faltavam 10 minutos para a meia-noite. Valdir puxou Sueli pela mão. Vem, amor, vamos pegar mais champanhe para brindar. E os dois se afastaram, deixando Zenaide sozinha no meio do jardim, cercada de pessoas que não se importavam nem um pouco com ela. Os minutos seguintes foram um borrão. Zenaide se arrastou para um canto escuro da varanda, longe das luzes e do barulho. Sentou num banquinho de madeira e ficou olhando para o nada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A contagem regressiva começou. 10, 9, 8... As vozes animadas ecoavam pelo jardim. 7, 6, 5. Zenaide fechou os olhos. 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo. Fogos de artifício explodiram no céu. O mundo se encheu de luz e cor e barulho. Dentro da casa e pelo jardim, 50 pessoas se abraçavam, se beijavam, brindavam com champanhe. E na varanda, sozinha, Zenaide viu através das lágrimas o momento em que Valdir beijou Sueli. Um beijo longo, intenso, na boca, na frente de todos. As pessoas ao redor aplaudiram como se fosse um espetáculo. Dirce levantou a taça na direção do irmão. Ao novo casal, que esse ano traga tudo de bom. Zenaide sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não tentou secá-las. Não tinha mais forças para fingir que estava tudo bem. Ela enfiou a mão no bolso do vestido num gesto automático, procurando um lenço. Os dedos encontraram o papel dobrado ali. O bilhete de loteria. Tinha esquecido completamente dele. Zenaide tirou o bilhete e olhou para os números através das lágrimas. 5, 12, 23, 31, 47, 59, os números do casamento que tinha acabado de morrer na frente de 50 pessoas. Ela guardou o bilhete de volta no bolso. Amanhã conferiria o resultado.
Amanhã decidiria o que fazer com a vida. Amanhã, por enquanto, só queria ir embora dali. Zenaide se levantou do banquinho e caminhou em direção à rua. Não se despediu de ninguém. Ninguém percebeu que ela estava indo embora. Pegou um táxi na esquina, gastando o dinheiro que tinha guardado para emergências, e foi para casa. A casa estava vazia e escura. Ela entrou, trancou a porta e foi direto para o quarto. Deitou na cama ainda de vestido, ainda de sapato, ainda com o bilhete de loteria no bolso, e chorou até dormir. O sol já estava alto quando Zenaide acordou no dia 1º de janeiro. O relógio do criado mudo marcava 10h43 da manhã. Ela tinha dormido mais de 12 horas seguidas, o corpo exausto finalmente cedendo ao cansaço acumulado. A casa continuava vazia. Nenhum sinal de Valdir. Provavelmente tinha dormido na casa do irmão, ou na casa da tal Sueli. Zenaide não queria saber. Ela se levantou devagar, o corpo inteiro doendo. Foi até o banheiro, lavou o rosto, olhou para o próprio reflexo no espelho. Os olhos estavam inchados de tanto chorar. O vestido amassado de ter dormido com ele. O rosto mais velho do que nunca. Zenaide foi para a cozinha e preparou um café forte. Enquanto a água fervia, pegou o celular e fez o que fazia todos os dias 1º de janeiro há 23 anos. Procurou o resultado da Mega Sena da virada. A página demorou para carregar. Conexão ruim como sempre. Zenaide esperou, tomando pequenos goles de café até que os números apareceram na tela. 5, 12, 23, 31, 47, 59. Zenaide olhou para a tela. Depois tirou o bilhete do bolso do vestido. Depois olhou para a tela de novo. Os números eram os mesmos. O coração dela disparou. As mãos começaram a tremer tanto que ela quase derrubou o celular. Não podia ser. Ela devia estar vendo errado. Devia estar confundindo os números. Zenaide pegou uma caneta e um pedaço de papel. Escreveu os números do bilhete em uma coluna. Escreveu os números do resultado em outra coluna. Comparou dígito por dígito, número por número, com o cuidado obsessivo de quem não pode cometer erros. 5 e 5, 12 e 12, 23 e 23, 31 e 31, 47 e 47, 59 e 59. Eram os mesmos. Zenaide procurou mais informações na página. Quantos ganhadores? Quanto cada um levaria? Ganhador único. Prêmio total. R$1 bilhão. R$1 bilhão. Ela leu a frase 5 vezes para ter certeza de que tinha entendido. 1 bilhão, com B de bilhão. 9 zeros depois do 1. Um número tão grande que ela mal conseguia visualizar. Ela era bilionária. A primeira reação foi de choque absoluto. Zenaide ficou sentada na cadeira da cozinha, olhando para o nada, tentando fazer seu cérebro processar a informação. Isso não acontecia com pessoas como ela. Pessoas comuns, pessoas que trabalhavam 12 horas por dia em hospital público e ganhavam R$4.200 por mês. Mas os números não mentiam. O bilhete estava ali, na mão dela. Os 6 números certos, o prêmio máximo. A segunda reação foi de alegria, uma alegria louca, incontrolável, que subiu do peito e explodiu em risada. Zenaide riu sozinha na cozinha, uma risada que misturava felicidade e histeria, e alívio e descrença. Ela se levantou e começou a andar pela casa sem rumo, ainda rindo, ainda tremendo, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. R$1 bilhão. Ela podia fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar, comprar qualquer coisa. Nunca mais precisaria trabalhar um dia na vida. Nunca mais precisaria se preocupar com contas. Nunca mais precisaria aguentar humilhação de ninguém. E foi aí que o pensamento veio, como um balde de água fria jogado na euforia. Valdir. Ela ainda era casada com Valdir. 23 anos de casamento em regime de comunhão parcial de bens. Se contasse agora, se revelasse o prêmio, ele teria direito à metade.
500 milhões de reais para o homem que tinha apresentado a amante na frente de toda a família. Para o homem que a chamava de velha inútil. Para o homem que não trabalhava há 8 anos e vivia nas costas dela. Zenaide parou de andar. A alegria evaporou instantaneamente, substituída por uma fúria gelada que ela não sabia que era capaz de sentir. Não, isso não podia acontecer. Ela não ia deixar acontecer. Mas antes que pudesse pensar em um plano, ouviu a porta da frente se abrindo. Passos pesados no corredor. A voz de Valdir no telefone. O coração de Zenaide disparou. Ela escondeu o bilhete no bolso rapidamente e fingiu estar lavando a louça quando ele entrou na cozinha. Valdir nem olhou para ela. Estava concentrado na conversa no celular, a voz melosa que ela não ouvia há anos. Calma, gatinha, falta pouco agora. Ele abriu a geladeira e pegou uma cerveja ainda falando. Eu já conversei com um advogado. Assim que eu fizer a Zenaide assinar a venda do terreno da mãe dela, a gente tem dinheiro para viajar. 1 mês no Caribe. Que tal? Zenaide ficou imóvel, as mãos dentro da água com sabão, o coração batendo tão forte que ela tinha medo de que ele pudesse ouvir. Eu sei que ela é difícil. Valdir deu uma risada. Mas eu dou um jeito. Falo que é para pagar uma dívida, sei lá. Ela é burra, acredita em qualquer coisa. E depois que o dinheiro cair na minha conta, eu chuto ela de vez. Não aguento mais olhar para a cara derrotada daquela velha. Uma pausa. Sueli disse alguma coisa do outro lado da linha. Meu amor. Valdir baixou a voz, mas Zenaide ainda conseguia ouvir. Logo, logo a gente tá junto de verdade. Sem essa âncora me puxando para baixo. Ele saiu da cozinha sem nem perceber que a esposa tinha ouvido cada palavra. Foi para a sala, ligou a televisão e abriu a cerveja como se fosse um dia qualquer. Zenaide ficou paralisada na pia, as mãos ainda dentro da água, mas ela não sentia mais nada. Não sentia o frio, não sentia a espuma, não sentia o próprio corpo. A traição na festa de Réveillon tinha sido devastadora. Mas isso era pior, muito pior. Não era apenas um caso com outra mulher. Era um plano calculado para destruí-la, para roubar o terreno que a mãe tinha deixado para ela, para deixá-la na miséria enquanto ele fugia com o dinheiro e a amante. E ele achava que ela era burra, que ela acreditaria em qualquer coisa. Zenaide olhou para o bolso onde estava o bilhete. 1 bilhão de reais. E aquele homem queria roubar o terreno da mãe dela por algumas centenas de milhares. Naquele momento, o último resquício de amor que Zenaide ainda sentia por Valdir morreu. Não com tristeza, não com dor, mas com uma frieza calculada que ela não sabia que existia dentro de si. Ele queria dinheiro, pois ele não veria nem a cor desse dinheiro. Nem 1 centavo, nem uma moeda. Zenaide secou as mãos devagar. Foi até o quarto sem fazer barulho. Abriu o armário e tirou do fundo a caixa de costura que tinha sido da mãe dela. Uma caixa de madeira antiga, cheia de retalhos de tecido e carretéis de linha, e com um fundo falso que só Zenaide conhecia. Ela abriu o fundo falso e colocou o bilhete ali, entre os retalhos. Fechou tudo com cuidado. Guardou a caixa no mesmo lugar de sempre. Depois, sentou na cama e pensou em tudo o que precisava fazer. Primeiro, não contar nada a Valdir. Absolutamente nada. Fingir que a vida continuava igual. Segundo, procurar ajuda profissional. Alguém que soubesse como proteger o dinheiro de um marido traidor. E terceiro, descobrir exatamente até onde ia a crueldade daquele homem. Não porque ela ainda tivesse dúvidas, mas porque ela queria ter certeza absoluta de que não devia nada a ele quando a hora da vingança chegasse. No dia 2 de janeiro, Zenaide ligou para um número que não discava há 5 anos. Doutora Carmen era advogada, especialista em direito de família. Tinha sido paciente de Zenaide na época em que se recuperava de uma cirurgia complicada no coração. Durante as semanas de internação, as duas tinham desenvolvido uma amizade improvável.
a advogada rica e a enfermeira simples, conversando sobre a vida nas madrugadas do hospital. Doutora Carmen atendeu no segundo toque. Quando Zenaide explicou a situação, omitindo por enquanto o valor exato do prêmio, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Zenaide, escuta bem o que eu vou te dizer. A voz da advogada era séria. Vem ao meu escritório agora. Não conta nada a ninguém. E pelo amor de Deus, não deixa seu marido encontrar esse bilhete. Uma hora depois, Zenaide estava sentada no escritório elegante de doutora Carmen, num prédio comercial no centro da cidade. A advogada ouviu toda a história em silêncio. O casamento de 23 anos, as humilhações constantes, a traição no Réveillon, o plano para roubar o terreno e, finalmente, o bilhete premiado. Quando Zenaide terminou, doutora Carmen ficou em silêncio por um longo momento. Depois se inclinou para frente, os cotovelos apoiados na mesa, o olhar intenso. Me deixa ver se entendi. Seu marido te traiu publicamente, anunciou para 50 pessoas que vocês não são mais casados e ainda está planejando te roubar. E você acabou de ganhar R$1 bilhão na loteria. Zenaide confirmou com a cabeça. Você tem noção do tamanho do problema jurídico que está na sua mão? Zenaide sentiu o estômago afundar. Problema? Doutora Carmen suspirou. Vocês são casados em comunhão parcial de bens. Isso significa que qualquer coisa adquirida durante o casamento pertence aos dois. Se você retirar o prêmio agora e ele descobrir, ele tem direito a R$500 milhões, mesmo com toda a traição, mesmo com o plano de roubo. A lei é clara. Mas ele me traiu, na frente de todo mundo. Ele disse que a gente já acabou. Doutora Carmen levantou um dedo. E é exatamente aí que está a nossa saída. Ela se levantou e caminhou até a janela pensativa. Depois se virou para Zenaide. Na noite do Réveillon, seu marido declarou publicamente, na frente de 50 testemunhas, que o casamento de vocês já tinha acabado. Ele apresentou a amante como namorada, beijou ela na frente de todos. Isso configura o que chamamos de separação de fato. O casamento no papel ainda existe, mas na prática acabou. E isso muda alguma coisa? Muda tudo. Se eu conseguir provar que a separação de fato aconteceu antes do prêmio ser retirado, o dinheiro é só seu. Ele não tem direito a nada. Zenaide sentiu uma onda de alívio. Então é só eu ir lá retirar o prêmio e pronto? Doutora Carmen balançou a cabeça. Não é tão simples. Preciso preparar toda a documentação. Coletar depoimentos das testemunhas do Réveillon, registrar a separação de fato com data retroativa e, mais importante, preciso blindar seu patrimônio antes que ele descubra qualquer coisa. Quanto tempo isso leva? A advogada pensou por um momento. 15 dias. Se trabalharmos rápido, 15 dias. Zenaide ia ter que conviver com Valdir por mais 15 dias, fingindo que nada tinha mudado. Tem mais uma coisa. Doutora Carmen voltou para a mesa e abriu uma gaveta. Tirou de lá um documento de várias páginas. Idealmente, eu gostaria que ele assinasse isso aqui. O que é? Um acordo de cessação de direitos sobre bens futuros, adquiridos individualmente. Em termos simples, ele abre mão de qualquer direito sobre coisas que você adquira a partir da data da assinatura. Zenaide olhou para o documento. E como eu faço ele assinar isso? A advogada sorriu. Você disse que ele quer que você assine a venda do terreno da sua mãe, certo? Pois misture esse documento no meio da papelada. Diga que é só burocracia. Autorização de cônjuge. Ele provavelmente vai assinar sem ler. E se ele ler? Doutora Carmen deu de ombros. Aí você improvisa. Mas pelo que você me contou sobre ele, eu duvido que vá ler. Homens como seu marido acham que são mais espertos que todo mundo. É exatamente isso que vai derrubar ele. Se essa história já está te revoltando, deixa teu like. E me conta nos comentários, você perdoaria uma traição dessas? Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Zenaide. Ela tinha que acordar todas as manhãs,
olhar para o rosto de Valdir e fingir que tudo continuava igual. Tinha que ouvir as humilhações dele, as piadas cruéis, os comentários sobre como ela estava velha e acabada, e engolir tudo sem demonstrar nenhuma reação. Mas por dentro, ela estava diferente. A mulher submissa, que aguentava calada, tinha dado lugar a outra pessoa. Alguém mais forte, mais fria, alguém com um plano. No dia 3 de janeiro, Zenaide decidiu fazer um teste. Não porque precisasse de mais provas da crueldade de Valdir, mas porque queria confirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, que não devia nada àquele homem. De manhã, depois que Valdir acordou e se sentou para tomar o café que ela tinha preparado, Zenaide se aproximou com a voz mais humilde que conseguiu fingir. Valdir, eu preciso te pedir uma coisa. Ele nem levantou os olhos do celular. Fala. Eu tô precisando comprar um remédio para pressão. O meu acabou ontem. Você tem R$ 50 para me emprestar? Eu te devolvo quando receber. Valdir finalmente olhou para ela. O rosto dele se contorceu numa expressão de irritação. R$ 50? Eu pareço banco para você? Não tenho esse dinheiro sobrando, não. É que o remédio é importante. O médico disse que eu não posso ficar sem tomar. Então dá um jeito. Valdir voltou a olhar o celular. Eu não sou responsável pelos seus problemas de saúde. Zenaide ficou em silêncio por um momento. Depois, propositalmente, deixou os olhos correrem até o bolso da calça de Valdir. O mesmo bolso onde ela tinha visto na noite anterior, ele escondendo um maço de notas quando pensava que ela não estava olhando. Valdir percebeu o olhar. Fechou a cara. O que foi? Tá olhando para quê? Nada. Zenaide baixou os olhos. Desculpa ter pedido. Ela se afastou, foi para a cozinha e ficou lavando louça que não precisava ser lavada. Ouviu Valdir se levantar, pegar as chaves do carro e sair pela porta da frente sem dizer uma palavra. 10 minutos depois, do outro lado da rua, ela viu ele entrando no bar da esquina. O mesmo bar onde ele gastava todas as noites dinheiro que não tinha. O mesmo bar onde ele bebia cerveja atrás de cerveja, enquanto ela trabalhava 12 horas por dia para pagar as contas. R$ 50 para um remédio ele não tinha, mas para cerveja tinha de sobra. Zenaide sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso frio, sem alegria, a confirmação que ela precisava. Aquele homem não merecia nada. No dia 5 de janeiro, Zenaide colocou o plano da doutora Carmen em ação. Ela chegou em casa no fim da tarde com uma pasta cheia de papéis. Valdir estava no sofá, como sempre, vendo televisão e bebendo cerveja. Valdir, eu preciso da sua assinatura em uns documentos. Ele olhou para ela com desconfiança. Que documentos? Os papéis do terreno da mamãe. Zenaide manteve a voz neutra, casual. Você estava falando que queria resolver isso, lembra? Eu passei no cartório hoje e peguei os formulários. Os olhos de Valdir brilharam de ganância. Ele desligou a televisão e sentou mais reto no sofá. Até que enfim você criou juízo. Zenaide colocou os papéis na mesa de centro. Eram várias folhas, algumas do cartório de verdade, outras preparadas pela doutora Carmen. No meio delas, disfarçado entre certidões e declarações, estava o acordo de cessação de direitos. Só preciso que você assine aqui, aqui e aqui. Ela foi apontando os lugares. É só autorização de cônjuge, burocracia. Valdir pegou a caneta que ela ofereceu. Nem se deu ao trabalho de ler o que estava assinando. Apenas rabiscou seu nome onde ela indicou, página após página, ansioso para finalizar logo o que ele achava que seria seu grande golpe. Quando terminou, devolveu a caneta para Zenaide com um sorriso de satisfação. Pronto. Agora é só questão de tempo até a gente vender aquele terreno. Zenaide guardou os papéis na pasta. Obrigada, Valdir. Ele já tinha voltado a assistir televisão antes que ela saísse da sala. Naquela noite, Zenaide ligou para a doutora Carmen. Ele assinou. Todas as páginas? Todas. Nem leu uma linha. Houve uma pausa do outro lado da linha.
Depois, a voz da advogada, satisfeita. Perfeito. Agora ele não tem direito a nada que você adquira a partir de hoje. Pode retirar o prêmio quando quiser. Zenaide sentiu uma onda de alívio tão grande que quase chorou. Obrigada, doutora Carmen. Obrigada por tudo. Não me agradeça ainda. A advogada riu. Me agradeça quando você estiver na sacada do seu apartamento novo, vendo ele ser expulso do prédio. Os dias seguintes foram de preparação intensa. Zenaide retirou o prêmio em sigilo absoluto, usando protocolos especiais que a lotérica oferecia para ganhadores de valores muito altos. O dinheiro foi depositado numa conta exclusiva em seu nome. Doutora Carmen cuidou de toda a papelada, garantindo que cada centavo estivesse protegido. Enquanto isso, a vida em casa continuava aparentemente igual. Zenaide ia para o hospital, fazia seus plantões, voltava exausta. Valdir ficava no sofá, bebia cerveja, falava no telefone com Sueli. Os dois mal se cruzavam, mas pequenas mudanças começaram a acontecer. Sutis no início, depois mais óbvias. No dia 10 de janeiro, Zenaide apareceu em casa com o cabelo diferente. Tinha ido a um salão pela primeira vez em anos. Nada exagerado, apenas um corte moderno e uma hidratação que deixou os fios grisalhos brilhantes. Valdir notou. Olhou para ela com uma expressão estranha, mas não disse nada. No dia 12, Zenaide chegou em casa de táxi executivo. Um carro preto, elegante, que parou na frente do prédio e chamou a atenção de todos os vizinhos. Valdir estava na janela quando ela desceu do carro. Veio até a porta com a cara fechada. De onde você está tirando dinheiro para táxi de luxo? Zenaide deu de ombros. Ganhei uma corrida num aplicativo. Promoção de ano novo. Ele não acreditou, ela viu nos olhos dele, mas também não tinha como provar nada. Voltou para o sofá resmungando. No dia 13, Zenaide apareceu com roupas novas. Não eram roupas extravagantes, mas eram visivelmente melhores que os trapos que ela costumava usar. Um vestido bem cortado, sapatos confortáveis mas elegantes, uma bolsa de couro legítimo. Valdir a interceptou no corredor. Você está tendo um caso, não tá? A pergunta pegou Zenaide de surpresa. Um caso? Não se faz de boba. Valdir a segurou pelo braço. Cabelo novo, táxi de luxo, roupa cara. Você arranjou um homem. Quem é ele? Zenaide se soltou com um puxão. Não seja ridículo. Você me diz quem é ou eu descubro sozinho. Valdir estava vermelho de raiva. Você acha que pode fazer isso comigo? Na minha cara? A ironia era tão absurda que Zenaide quase riu. Ele, que tinha apresentado a amante na frente de 50 pessoas, estava indignado porque achava que ela tinha um caso. Não tem nenhum homem, Valdir. Eu só resolvi cuidar mais de mim. Ele não acreditou. Passou os dias seguintes vasculhando as coisas dela, procurando provas do suposto amante. Mexeu nas gavetas, nas bolsas, nos armários. Encontrou a caixa de costura e revirou tudo, espalhando retalhos e carretéis pelo chão. Mas não encontrou o bilhete. O fundo falso era bem feito demais. No dia 14 de janeiro, Zenaide voltou do trabalho e encontrou uma surpresa desagradável. Sueli estava sentada no sofá da sala, as pernas cruzadas, uma taça de vinho na mão. Valdir estava ao lado dela, o braço possessivamente ao redor dos ombros da amante. Ah, você chegou! Valdir sorriu com escárnio. A Sueli veio conhecer a casa. Afinal, logo vai ser dela, né? Sueli deu uma risadinha. Precisa de uma reforma, amor, mas a gente dá um jeito. Zenaide olhou para os dois, sentados no sofá que ela tinha comprado com seu dinheiro, bebendo vinho que ela tinha pagado, tratando a casa dela como se já fosse propriedade deles. Por dentro, ela sorria. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Eu vou tomar um banho. Zenaide se dirigiu ao quarto. Podem ficar à vontade. Valdir e Sueli trocaram olhares surpresos. Provavelmente esperavam uma cena de ciúmes, gritos, lágrimas. Não aquela calma absoluta. O que eles não sabiam é que Zenaide já era dona do prédio inteiro.
Tinha comprado 2 dias antes, usando uma fração mínima do prêmio. O antigo proprietário ficou feliz em vender por um preço justo. Agora, tecnicamente, Valdir e Sueli estavam sentados no sofá de Zenaide, dentro do prédio de Zenaide, bebendo vinho que logo seria pago com dinheiro de Zenaide. A vingança estava quase pronta. Faltava apenas o golpe final. Não sai agora. O que a Zenaide vai fazer nos próximos minutos, você precisa ver. No dia 15 de janeiro, um sábado ensolarado, Valdir anunciou que ia fazer um jantar especial em casa. Quero reunir a família, ele disse a Zenaide de manhã. Tenho um comunicado importante para fazer. Zenaide sabia exatamente que comunicado era esse. Ele ia anunciar a separação oficialmente, expulsá-la de casa na frente de todos. Humilhá-la uma última vez antes de ficar com tudo. Claro. Ela respondeu servindo café para ele. Que horas você quer que as pessoas cheguem? Às 8 da noite. E capricha na comida. Quero que seja especial, pode deixar. Zenaide passou o dia inteiro preparando o jantar. Mas não porque Valdir tinha mandado. Ela preparou porque queria que aquela noite fosse inesquecível. Para todos os motivos errados. Às 8 da noite, os convidados começaram a chegar. Dirce e Joaquim foram os primeiros. Depois vieram alguns vizinhos, amigos do bar de Valdir, e finalmente Sueli, usando outro vestido vermelho justo e salto alto. Zenaide recebeu todos com educação. Serviu drinks, ofereceu petiscos. Estava usando um vestido simples, azul marinho, nada chamativo. Queria parecer a mesma Zenaide de sempre, a esposa submissa que todos conheciam. Quando todos estavam sentados na sala, uns 30 convidados no total, Valdir se levantou e pediu atenção. Gente, eu quero agradecer a presença de todos. Ele segurava uma taça de champanhe. Eu chamei vocês aqui porque tenho um anúncio importante para fazer. Sueli sorriu, ajeitando o cabelo. Dirce olhava para o irmão com adoração. Depois de 23 anos, eu e a Zenaide decidimos que é hora de seguir caminhos separados. Murmúrios, olhares de falsa surpresa. Todo mundo ali já sabia depois do escândalo do Réveillon. Foi uma decisão difícil. Valdir continuou, fingindo seriedade. Mas às vezes a gente precisa ter coragem de buscar a felicidade. E a minha felicidade agora está com a Sueli. Ele puxou a amante para se levantar ao lado dele. Mais murmúrios. Alguns aplausos de Dirce. Então Zenaide. Valdir se virou para a esposa. Eu acho que você pode ir arrumando suas coisas. A casa fica comigo. Silêncio na sala. Todos olhavam para Zenaide, esperando lágrimas, súplicas, uma cena de desespero. Zenaide se levantou devagar. Ajeitou o vestido. Olhou ao redor da sala, para cada rosto, cada par de olhos, e sorriu. Antes de eu ir, Valdir, você pode me explicar uma coisa? A pergunta pegou ele de surpresa. Explicar o quê? Zenaide tirou o celular do bolso. Isso aqui. Ela virou a tela para que todos pudessem ver. Na tela, prints de conversas de WhatsApp. Mensagens entre Valdir e Sueli. Você disse para ela que ia me fazer assinar a venda do terreno da minha mãe. Zenaide leu em voz alta. Que eu era burra e acreditava em qualquer coisa. Que depois que o dinheiro caísse na sua conta, você ia me chutar de vez. O rosto de Valdir ficou branco. Sueli arregalou os olhos. De onde você tirou isso? Valdir avançou em direção a Zenaide. Você mexeu no meu celular? Não precisa saber de onde eu tirei. Zenaide não recuou. O importante é que todo mundo aqui sabe agora quem você é de verdade. Um traidor, um mentiroso e um ladrão. Dirce tentou intervir. Isso é calúnia. Meu irmão nunca faria isso. Ah, não. Zenaide se virou para a cunhada. E você sabia que ele devia 8 meses de pensão para a ex-mulher? E que tem um processo de execução correndo contra ele? Mais silêncio. Dirce olhou para o irmão confusa. Isso é mentira. Valdir gaguejou. Ela está inventando. Tenho os documentos aqui se você quiser ver.
Zenaide tirou uma pasta da bolsa que estava no canto da sala. Mas calma que o melhor ainda está por vir. Ela se virou para Sueli. E você? Você sabe que ele não tem um centavo, né? Que essa casa é alugada e ele está devendo 3 meses de aluguel? Que o carro que ele dirige está financiado em 48 vezes e ele atrasou as últimas 5 parcelas? Sueli olhou para Valdir, a máscara de confiança finalmente rachando. Você me disse que tinha dinheiro. Eu tenho. Valdir se virou para ela. Eu vou ter. Assim que vender o terreno da mãe dessa maluca aqui. Zenaide riu. Uma risada genuína que ecoou pela sala silenciosa. O terreno da minha mãe. Ela balançou a cabeça. Você realmente achou que eu ia deixar você roubar a herança da minha mãe? É claro que sim. Valdir avançou mais um passo. Você assinou os papéis. Eu vi. Aqueles papéis. Zenaide tirou outro documento da pasta. Sabe o que você realmente assinou, Valdir? Ele parou. A cor sumiu completamente do rosto dele. Você assinou um acordo de cessação de direitos sobre bens futuros adquiridos individualmente. Zenaide leu cada palavra devagar. Em termos simples, você abriu mão de qualquer direito sobre qualquer coisa que eu adquirisse depois da data da assinatura. Dia 5 de janeiro. Isso é mentira. Valdir arrancou o papel da mão dela. Eu assinei documentos do terreno. Eu vi. Você não leu uma linha do que assinou. Zenaide cruzou os braços. Porque você achava que eu era burra? Que eu acreditava em qualquer coisa. Valdir olhou para o documento. Leu uma vez. Leu de novo. As mãos começaram a tremer. Não. Ele balbuciou. Não. Não. Isso não vale. Eu vou contestar, meu advogado vai anular isso. Pode tentar. Zenaide deu de ombros. Mas enquanto você tenta, deixa eu te contar uma outra coisa. Ela fez uma pausa dramática. Todos na sala estavam em silêncio absoluto, sem nem ousar respirar. Sabe a mega sena da virada? O prêmio de R$1 bilhão? Valdir a encarou, sem entender. Eu ganhei. O mundo parou. Ninguém se moveu, ninguém falou. Eu ganhei o prêmio inteiro. Zenaide continuou, a voz calma. R$1 bilhão e graças ao documento que você assinou, você não tem direito a 1 centavo. Mentira! A voz de Valdir saiu estrangulada. Você está mentindo. Zenaide tirou mais um papel da pasta. O comprovante de depósito. R$1 bilhão na conta dela. Valdir olhou para o papel. As pernas dele falharam. Ele se apoiou no sofá para não cair. E tem mais. Zenaide estava apenas começando. Esse prédio onde a gente mora, eu comprei. Na semana passada, é meu. Todo ele. Você não tinha dinheiro para isso. Dirce interveio, a voz trêmula. Eu tinha R$1 bilhão. Zenaide se virou para a cunhada. Comprar um prédio não custou nem 1% disso. Ela voltou a encarar Valdir. Então, quando você diz que a casa fica com você? Ela sorriu. Na verdade, a casa fica comigo e você tem 72 horas para sair. Valdir caiu de joelhos. Literalmente caiu, os joelhos batendo no chão com um baque surdo. Ele olhava para Zenaide como se nunca tivesse visto ela antes. Zenaide. A voz dele era um fio. Era brincadeira. Tudo que eu falei era brincadeira. Você sabe que eu te amo. 23 anos juntos. A gente pode resolver isso. Zenaide olhou para o homem ajoelhado na frente dela. O homem que tinha passado 2 décadas a humilhando, chamando de velha, de inútil, de peso morto. O homem que tinha apresentado a amante na frente de toda a família, que tinha planejado roubá-la e abandoná-la. 23 anos você me chamou de velha inútil. A voz dela era firme. 23 anos você me fez acreditar que eu não valia nada, que ninguém mais ia me querer, que eu devia agradecer por você ainda estar casado comigo. Ela se abaixou até ficar no nível dos olhos dele. Agora você vai descobrir o que é ser invisível e quebrado. Zenaide se levantou e foi em direção à porta.
Na soleira parou e se virou uma última vez. Ah, e Sueli, ela olhou para a amante que estava paralisada no canto da sala. Ele é todo seu, mas aviso, a conta do bar dele está em R$ 800 e a pensão atrasada da ex é de quase 15 mil. Boa sorte. Sueli não disse nada. Apenas pegou a bolsa e saiu quase correndo, sem nem olhar para Valdir. Na porta do prédio, um carro de luxo esperava por Zenaide. Ela entrou no banco traseiro e deu uma última olhada para a janela da sala, onde podia ver Valdir ainda de joelhos, cercado de pessoas que não sabiam o que fazer. Ela sorriu e deu ordem para o motorista arrancar. Zenaide finalmente era livre. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de julho, Zenaide acordou com o som das gaivotas e o cheiro do mar. Ela estava em Lisboa, num apartamento de cobertura com vista para o Tejo. O sonho que tinha cultivado secretamente por toda a vida, finalmente realizado. Levantou da cama devagar, sem pressa. Não tinha mais plantões para fazer. Não tinha mais Valdir para aguentar. Não tinha mais ninguém para humilhá-la. Pela janela, via o rio brilhando sob o sol da manhã. Os barcos passando, as gaivotas mergulhando na água. A vida acontecendo numa cidade onde ninguém a conhecia como a coitada da Zenaide. Aqui, ela era apenas Dona Zenaide, a brasileira simpática que tinha aberto um instituto de apoio para mulheres recomeçando a vida. O Instituto Novo Amanhecer ocupava um prédio antigo no bairro de Alfama, restaurado com parte do dinheiro do prêmio. Oferecia abrigo, apoio psicológico e cursos profissionalizantes para mulheres que tinham saído de relacionamentos abusivos. Mulheres que, como Zenaide, tinham passado anos acreditando que não valiam nada. Nos primeiros 6 meses, o Instituto já tinha ajudado mais de 200 mulheres, algumas brasileiras, algumas portuguesas, algumas de outros países. Todas com a mesma história de dor e superação. Zenaide descia todos os dias para conversar com elas. Contava sua história, ouvia as histórias delas e repetia sempre a mesma coisa. Vocês valem muito mais do que fizeram vocês acreditarem. Na mesa do café da manhã, havia uma carta que tinha chegado no dia anterior. Zenaide já tinha lido 3 vezes, mas leu de novo enquanto tomava seu café com leite. Era de uma vizinha antiga do Brasil. Contava as novidades do bairro e contava sobre Valdir. Depois que Zenaide foi embora, a vida de Valdir tinha desmoronado completamente. Sueli nunca mais atendeu as ligações dele. Os amigos do bar sumiram quando descobriram que ele estava quebrado. A irmã Dirce, obrigada a abrigá-lo na própria casa, descobriu que conviver com Valdir era um inferno. Segundo a carta, Dirce passava os dias reclamando que o irmão não fazia nada, não ajudava em nada e ainda por cima gastava a comida e a luz dela. Exatamente como Zenaide tinha vivido por 23 anos. A ironia não escapou a Zenaide. Ela sorriu e guardou a carta na gaveta junto com as outras. Na estante do escritório havia uma foto emoldurada. Zenaide de jaleco de enfermeira, sorrindo ao lado de uma paciente idosa. A foto tinha sido tirada 2 meses antes do Réveillon, no hospital onde ela trabalhou por 23 anos. Ela tinha doado o jaleco para o hospital antes de vir para Portugal, junto com uma doação generosa para comprar equipamentos novos e reformar a ala de emergência. O jaleco agora estava exposto num quadro na entrada, com uma placa, doado por Zenaide Oliveira, enfermeira deste hospital por 23 anos, heroína silenciosa de milhares de vidas. Era a mesma ala onde ela tinha salvado a vida do senhor de 72 anos na véspera do Réveillon. O homem que tinha chegado em parada cardíaca e sobrevivido graças a 15 minutos de massagem cardíaca. Esse homem estava vivo, por causa dela, e agora ela também estava viva. Finalmente viva de verdade. Zenaide terminou o café e foi até a varanda. O sol de Lisboa aquecia seu rosto.
O vento do Tejo bagunçava seus cabelos grisalhos, agora soltos, livres do coque apertado que ela usou por décadas. Ela pensou em tudo que tinha acontecido, na humilhação do Réveillon, no bilhete de loteria, no documento que Valdir assinou sem ler, na noite em que ela finalmente disse a verdade. E pensou na frase que doutora Carmen tinha dito no dia em que tudo começou. Me agradeça quando você estiver na sacada do seu apartamento novo, vendo ele ser expulso do prédio. Zenaide tinha feito exatamente isso. Tinha visto Valdir ser arrastado para fora por 2 seguranças, gritando que era o marido dela. Tinha erguido a taça de champanhe num brinde silencioso. E tinha entrado no apartamento sem olhar para trás. Aquele tinha sido o primeiro dia do resto da vida dela. E agora, 6 meses depois, ela estava aqui, em Lisboa, dona de si mesma, cercada de mulheres que estavam aprendendo a mesma lição que ela tinha aprendido da maneira mais difícil possível. Você vale muito mais do que fizeram você acreditar. Zenaide sorriu para o sol da manhã e murmurou para si mesma a frase que tinha se tornado seu mantra. O maior prêmio que eu ganhei não foi o bilhão, foi a coragem de sair. E essa nenhuma loteria pode dar. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque em algum lugar, neste exato momento, tem uma mulher que ainda não sabe que vale muito mais do que estão fazendo ela acreditar. E talvez essa história seja exatamente o que ela precisa ouvir para começar a virar o jogo.